Olá, olá, olá. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja muito bem com você. Por quê? Porque hoje a gente vai ver um conteúdo muito bacana, é recorrente a nível de Enem e você tem que dominar, ok? O assunto de hoje é maravilhoso, que trata-se de progressão aritmética e progressão geométrica. Não cai no Enem, despenca e você precisa dominar essa situação. Dois temas abordados para que você tenha o controle e o domínio na interpretação das questões que caem no Enem. Beleza? Vem comigo então, eu sou o professor Emerson. Vamos entrar no mundo maravilhoso hoje da matemática. Se liga na missão, tamo junto. Então, vamos ver isso aí direitinho? Matemática, PA e PG. O que vem a ser uma PA, progressão aritmética? É uma sequência de valores que apresenta uma diferença constante entre números consecutivos. Ok? E a progressão geométrica, ela apresenta números com o mesmo quociente na divisão. Espera aí. Professor, como é que é isso? Só um pouquinho. Se você pensar em progressão aritmética, acompanha a linha de raciocínio comigo, ok? Você imagina uma sequência de números, tipo os números pares, ok? Dá para deduzir os próximos termos a partir do primeiro, sendo ele número par? Concorda comigo que dá? Se você pensar no 2, quem é o próximo? 4. Quem é o próximo? 6. Ele está aumentando de 2 em 2. Toda sequência que eu consigo deduzir os próximos a partir dos anteriores é uma progressão aritmética. Ok? Então a gente vai ver isso no decorrer da aula. Ok? Então vamos lá. Para que eu possa entender uma PA, é necessário que eu consiga encontrar a razão. E a razão é dada numa sequência de termos quando você subtrai o segundo termo que eu chamo de A2 pelo primeiro termo que eu chamo de A1. Vamos mostrar isso com calma? Note que uma PA ela vai ter N termos. Isso aqui é o que a gente chama de fórmula do termo geral. Eu vou descomplicar isso no decorrer da explicação, certinho? E se eu tenho 3 termos de uma PA, ela tem uma representação genérica. Mas isso aqui pode complicar vocês. Vamos com calma? Tipos de PA. De acordo com o valor do PA, a PA ela pode ser constante, crescente e decrescente. O que é uma PA constante? É aquela que a razão é zero. Mas, professor, como é que eu acho a razão zero? Pega o segundo termo menos o primeiro. Pega o terceiro termo menos o segundo. Se essa diferença for igual a zero, nós temos então uma PA constante. Então, peraí, professor, toda vez que eu tiver uma disposição de números em que eles são iguais, é uma PA de razão zero. Ela é constante porque ela não vai nem aumentar e nem diminuir. Ela permanece constante os valores. Ficou fácil, não ficou? Vamos ver agora a PA crescente? O nome já fala. A razão tem que ser maior que zero e ela tem que ter um crescimento. Tipo aqui, ó, eu tenho os números pares, porque está aumentando de 2 em 2. Como está aumentando, ela está crescendo, então ela é o quê? Crescente. E por que a razão é 2? Porque está aumentando de 2 em 2. Para me chegar na razão, é só subtrair o segundo do primeiro, ou subtrair o terceiro do segundo, ou o quarto do terceiro. Ambos vão dar sempre o mesmo resultado. É assim que a gente encontra a razão da PA. E se ela for decrescente, o nome já está falando. Ela vai diminuindo de acordo com a disposição dos números, tá ok? Lembrando que a razão aqui vai ser negativa. Como é que eu chego na razão? 2 menos 4 dá igual a menos 2. Então, a PA pode ser constante, crescente ou decrescente. Razão negativa, decrescente. Razão positiva, crescente. Razão nula, constante. Ok? As progressões aritméticas podem ser classificadas em finitas ou infinitas, beleza? Se eu quiser somar os termos de uma PA, eu vou recorrer a essa fórmula aqui. E nessa fórmula a gente vai abordar no decorrer dos exemplos, tá? N é o número de termos, A1 é o primeiro termo e a N é o enésimo termo. Mas, professor, o que é o enésimo termo? É o último termo da sequência. Digamos que eu tenho uma PA de 10 termos, tá? O AN é o A10, já que esse enésimo significa o último termo da sequência, que é uma PA. E se eu quiser calcular o termo médio, você vai pegar o primeiro termo mais o último e dividir por 2, tá ok? Vamos entender isso aqui? Olha só esse exemplo. Eu tenho a PA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Determine a razão. Para calcular a razão, é só pegar o primeiro termo e diminuir do segundo, ou o terceiro pelo segundo, ou o quarto pelo terceiro. Ambos vão ter que dar o mesmo resultado, e você percebe que aqui está dando 2.
Aqui também pede o termo médio. E como é que eu calculo o termo médio? Eu vou pegar o primeiro mais o último e dividir por 2. Como assim, professor? Quem é o meu primeiro aqui? 2. Quem é o meu último termo aqui? 14. Tá? 2 mais 14, 16. Dividido por 2, 8. Se você voltar na PA, aqui, se eu voltar na PA, eu percebo que ela tem 7 termos, correto? O termo médio é 8. Exatamente, ele é um termo central. Agora, analisa uma coisa comigo. 2 mais 14 dá 16, dividido por 2 dá 8. Mas eu posso somar também o segundo com o penúltimo. Tá? 4 mais 12 também dá 16, dividido para 2 dá 8. Ou eu posso somar o terceiro mais o antepenúltimo. Sempre que eu tiver um número ímpar de termos, o termo médio ou termo central vai ser a média dos extremos, ok? É importante você lembrar disso, tá? E a soma dos termos? Eu pego o primeiro mais o último vezes o número de termos e divido por 2. O primeiro é 2, o último é 14. Por que está multiplicando por 7? Porque aqui tem 7 termos, ok? Aí agora, 2 mais 14, 16, vezes 7, 112, dividido por 2, 56. Quer dizer que se eu fosse somar esses termos aqui todos, eu vou chegar nesse valor, sem ter que fazer essa soma uma a uma, beleza? Então, propriedades da PA. Em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Como assim? Nesse caso, a gente mostrou isso aqui ainda agorinha, tá? Aqui, os extremos, primeiro mais o último, 2 mais 14, 16. Agora eu vou pegar o segundo mais o penúltimo, tá? Que é 4 mais 12, também dá 16. É isso que está dizendo a propriedade, tá? Perceberam que a gente já mostrou isso daqui? Agora vamos falar de PG? Uma PG é formada quando uma sequência é um fator multiplicador, resultado da divisão. Como assim, nesse caso aqui? Você vai pegar uma sequência de números, onde o termo posterior dividido pelo anterior sempre vai dar o mesmo resultado, que a gente chama de razão. A razão na PA é R e a razão na PG é Q. Ok? Isso a gente vai verificar com calma. Não se preocupa com isso, que no decorrer da aula você vai entender melhor. Se eu quiser encontrar a fórmula é essa daqui, tá? Daqui a pouquinho eu já mostro por quê. Vamos entender isso? De acordo com o valor da razão Q, podemos classificar a progressão geométrica em 4 tipos. Ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ela pode ser oscilante ou ela pode ser constante. Crescente, o nome já fala, ela está aumentando, mas a razão tem que ser maior do que 1. Ok? E nesse caso, como é que a gente vai ter essa noção? Observa bem aqui, Eu tenho 3, 9, 27. Está ou não está aumentando? Agora, como é que eu sei que é PG? Se eu dividir o segundo pelo primeiro, dá 3. Se eu dividir o terceiro pelo segundo, também dá 3. Se eu dividir o quarto pelo terceiro, também dá 3. Então, isso aqui é uma progressão geométrica. Volta aqui para mim, para que você entenda do que eu estou falando. Analisa uma coisa. Na PA, a soma do primeiro com a razão vai me dar o termo posterior. Ou ela vai aumentar de forma constante. Ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4. Sempre eu vou encontrar o termo seguinte na PA somando o anterior com a razão. E a razão é a diferença entre dois termos. Tipo números pares. 2, 4, 6, 8. Está aumentando de 2 é PA. A razão eu obtenho diminuindo o termo posterior pelo anterior. Se for progressão geométrica, muda, não diminui, divide. Se tu imaginar a sequência 2, 4, 8, 16, tá? Você vai verificar que se eu dividir sempre posterior pelo anterior, vai dar 2, porque é o resultado da divisão. A razão na PA encontra-se subtraindo, a razão na PG encontra-se dividindo o posterior, que é o que vem depois, pelo que vem antes, ok? Então é importante que você não confunda, tá? Já nesse caso aqui, menos 90, menos 30, menos 15, o que você está percebendo aqui, A minha pergunta é, isso aqui está aumentando ou está diminuindo? Responde para mim. Se você não entendeu, você percebe que ela não está diminuindo, ela está aqui aumentando, E ela é nesse caso também, crescente, tá? É importante que nós tenhamos essa noção.
Agora, ela é decrescente, nesse caso, tá, pessoal? Quando a razão está entre 0 e 1, tá? Ó. Decrescente quando a razão está entre 0 e 1. Então, significa o quê? Para que eu possa entender aqui, ó. Você pega 90, é o termo seguinte, 30, depois 15. Você percebe que ela está diminuindo. E a razão é pegar o termo que vem depois pelo que vem antes. É tipo aqui, ó, se eu pegar 5 e dividir por 15, simplificando, vai dar 1/3. Oscilante é quando a razão é negativa. Ela é ora positiva, ora negativa, ora positiva, ora negativa. A razão aqui é -2. Mas por que, professor, que é -2? Se eu pegar -6 e dividir por 3, dá -2. Tá? Se eu pegar 12 e dividir para -6, é -2. Então, a razão negativa caracteriza que ela vai ser positiva, negativa, positiva, negativa. Ela é caracterizada como oscilante. E aqui vem a constante. Números iguais, mas a razão é 1. Porque se eu dividir qualquer um posterior pelo que vem antes, vai sempre dar 1. Então, você pode perceber uma coisa. Na PA, números iguais é constante, mas a razão é 0. Na PG, são números iguais, mas a razão é 1. Por que que diferencia? Porque na PA você subtrai e na PG você divide, ok? Só para elucidar, para não ficar com dúvidas. Vamos lá. E se eu quiser somar os termos, eu vou recorrer a essa fórmula aqui, tá? Essa é a fórmula que eu tenho que recorrer quando eu quiser encontrar a soma dos termos de uma PG. E se ela for infinita, eu tenho essa outra fórmula aqui. Isso aqui a gente vai mostrar nos exercícios. Tipo aqui, ó. Dado a PG 1, 3, 9, 27, 81. Determinar a razão, o termo médio e a soma dos termos. Primeiro, por que ela é PG? Porque se eu dividir 3 para 1, dá 3. Se eu dividir 9 para 3, também dá 3. Se eu dividir 27 para 9, também dá 3. É uma PG. Então, a razão você vai encontrar dividindo o posterior pelo anterior. Logo, eu já encontro aqui, ó, a razão. Beleza? Agora, como é que eu chego no termo médio? Quantos termos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O termo médio é quem? É o termo central, que é 9. Aí eu pergunto para você, quanto é que dá 1 vezes 81? Dá 81. O termo central não é 9? 9 ao quadrado é 81. Se eu pegar 3 e multiplicar por 27, também dá 81. O termo central é a raiz quadrada do produto, tá, desses extremos. Que é o que a gente vai encontrar aqui, ó. O termo médio é a raiz quadrada desses extremos. O primeiro vezes o último dá 81. Raiz quadrada de 81 dá 9, tá? E a soma dos termos é jogar na fórmula. É a 1 que é 1, a razão é 3, é elevado a 5 porque tem 5 termos menos 1. 3 à quinta é 243, ao diminuir de 1 dá 242 e ao dividir por 2 é 121. Isso quer dizer que, se eu for somar esses termos, eu vou chegar exatamente nesse valor aqui. Ok? Vamos lá. Essa questão 1 eu formulei e eu queria que você me acompanhasse aqui, ó. Qual é o 16º termo da sequência que inicia com o número 3, tem razão da PA igual a 4? Aqui estão as opções. Como a razão de uma PA é constante, eu vou encontrar o segundo termo da sequência. Como assim? A2, que é o segundo termo, é o primeiro termo mais a razão. Correto? Esse A2, o A1, eu sei que é 3, porque está dizendo aqui, ok? Aqui está falando que é 3, tá? E a razão, nesse caso, aqui está falando, ó. A razão é igual a 4. Então, o A2 é 3 mais 4, que dá 7. Se eu tenho o primeiro termo, que é 3, e a razão é 4, logo 3 mais 4 é 7. 7 mais 4 é 11, 11 mais 4 é 15, e assim vai. Eu quero exatamente o 16º termo. O que eu vou fazer? O 16º termo é o A16. O A16 é A1 mais N-1 vezes R, jogando na fórmula. A1 é 3, N é 16 e a razão é 4. Diminuindo e multiplicando por 4, eu vou encontrar 60, ao somar com 3 dá 63, tá? Sendo assim, a resposta da questão é igual a 63, beleza? Vamos dar sequência? Questão 4, você que está com o livro aí, acompanha, vai lá na página 20 do livro A Prova Enem do segundo ano.
O médico de Guilherme, tá, recomendou que ele caminhasse todos os dias. Guilherme iniciou caminhando 1 quilômetro no primeiro dia. A cada dia, a partir do segundo, caminhou a distância percorrida do dia anterior, mais uma distância fixa. Opa, aqui tem uma dica bacana. Que distância fixa é essa? Isso aqui caracteriza a razão. Dessa forma, no 13º dia, Guilherme caminhou 19 quilômetros, tá? Isso aqui é uma PA ou é uma PG? Aqui estão as opções. Vamos para a resolução? Vimos no enunciado que Guilherme caminhou 1 quilômetro no primeiro dia e a cada dia, a partir do segundo, a distância do dia anterior mais uma distância fixa. Então eu vou colocar 1 no primeiro dia, no segundo dia 1 mais uma distância fixa, no terceiro dia 1 mais o dobro disso, porque ó, vai dar x mais x, aqui vai dar 2x mais x e aí vai, até chegar a 19. Como o 13º termo é 19, 1 mais 12x é 19, passa para lá diminuindo 1, vai ficar 12x igual a 18. Se eu simplificar, eu vou encontrar 1,5. Logo a sequência é 1, 2,5, 4, tá? Ó, 5,5 e aí vai. Então é uma PA de razão 1,5, gabarito letra E. Olha essa questão 8 aqui, ó. Durante a aula, o professor Paulo escreveu na lousa, lembrando que ela está na página 21, questão 8, do Resolve Enem do segundo ano, tá? Vamos lá? Durante a aula, o professor Paulo escreveu na lousa uma sequência numérica com 30 números pares naturais consecutivos. Ó, se são números pares, é uma PA. Só que começou pelo 8. Com o intuito de fazer seus alunos praticarem os conceitos aprendidos nas aulas anteriores, ele pediu que eles determinassem o valor que correspondesse a metade da média aritmética dos termos de tal sequência. Vamos trabalhar como PA. Resolução. Precisamos determinar os 30 números pares naturais consecutivos. Então, é 8, 10, 12, 14. Eu preciso saber quem é o último termo. Já é o A30. A30 é A1 mais 29R, tá? Vai ficar A30 é 8, que é o primeiro, mais 29 vezes 2, já que a razão é 2. A30 é igual a 66. Primeiro eu vou ter que encontrar agora a soma dos termos. Jogando na fórmula da PA, tá? Eu vou encontrar aqui, ó, que essa soma é igual a 1110. Como tem 30 termos, eu vou dividir por 30 e vou encontrar 37. Eu quero a metade disso. Ao dividir por 2 dá 18,5, letra C. Ok? Exercício 4. Um avião a caminho de bombeiros possui um reservatório de água com capacidades iguais a 12.000 e 8.000 litros de água, respectivamente, tá? O caminhão possui uma bomba de 2,5 GPM e é capaz de bombear 2,5 galões por minuto. Então, o enunciado aqui está falando que é uma PG, e então ele quer a capacidade desse tanque. É certo ou errado que é 10.000 litros? O objetivo é verificar se x é menor do que 10. Como é uma PG, eu vou jogar na progressão geométrica. O primeiro termo vezes o último dá 96, a raiz quadrada disso é menor do que 100, é menor do que 10.000 litros. Tá ok? Vamos fechar aqui. Sendo x menos 3, x e x mais 6, termos consecutivos de uma PG, tá? Eu preciso saber quem é essa PG. Ok? Para me saber quem é essa PG, eu vou fazer o seguinte, o termo do meio ao quadrado é igual ao primeiro vezes o terceiro. Multiplicando os termos entre si, eu vou encontrar uma equação do segundo grau. Mas ao passar esse valor para cá, vai cancelar e vai ficar x igual a 6. Porque o 3 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Se eu substituir na sequência aqui, ó, vai dar 6 menos 3, 6 e 6 mais 6. Logo, a nossa PG é 3, 6 e 12, ok? Classificando a PG, apenas isso, certo? Pessoal, PG e PA são recorrentes a nível de Enem, então você tem que, importante, revisa, dá uma olhada e assim a gente vai elucidar essas questões. Beleza? Eu sou o professor Emerson de Matemática, até a próxima.